Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar agora o chamado princípio da competência adequada. Nesse princípio da competência adequada, a gente vai passar, vai dar uma pincelada, é óbvio, a gente tem que fazer isso, na regra geral de competência e partindo dessa regra geral de competência aqui no processo coletivo, a gente vai tratar de institutos que são correlatos ao princípio da competência adequada. Porque não basta só a gente conceituar o que é a competência adequada sem mostrar quais são as repercussões. Só a guisa de exemplo, dar um spoiler para vocês aqui da parte final dessa aula que a gente vai ter. Essa aula que me refiro do princípio da competência adequada. Por exemplo, esse princípio da competência adequada ele pode repercutir na atribuição do membro do Ministério Público que vai atuar no feito. Então é importante você entender a ideia, a essência da competência adequada. Fechado? Então vamos lá. Para que a gente possa entender a ideia do princípio da competência adequada, peço que os senhores abram no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Chegando no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, os senhores vão fazer uma remissão ao artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública. Artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública. Na combinação dessas duas normas, nós vamos extrair a regra geral de competência no processo coletivo, qual seja, foro do local do dano. Então, a regra geral de competência no processo coletivo, foro do local do dano, que terá competência funcional para o deslinde da causa. Que terá competência funcional para o deslinde da causa. Vejam, se terá competência funcional, a despeito da regra ser foro do local do dano, a competência será absoluta. Então vamos lá. Então é foro do local do dano, a competência funcional, alguns falam funcional territorial, outros territorial funcional, de qualquer sorte, a competência é absoluta. Pois bem, se o dano ao interesse transindividual ficar circunscrito a um único local, a uma única cidade, a um único bairro, a uma única região, esse princípio ele é desimportante. Porque, obviamente, a regra de competência vai ser o foro do local deste dano. O problema começa a surgir, na verdade, os problemas começam a surgir quando esse dano não fica adstrito a esse território, mas sim quando o dano atinge mais de um território. Vamos imaginar o seguinte, nós tivemos aí duas grandes tragédias ambientais recentes, né? Tivemos Mariana e tivemos depois Brumadinho. Vejam, nessas duas grandes tragédias ambientais, percebam que o dano não ficou circunscrito a uma única cidade, a um único município, não. Pelo contrário, o dano atingiu diversas cidades e atingiu mais de um estado da federação. Então aí veio o problema. Vejam, vamos chutar aqui, vamos imaginar que essa tragédia de Brumadinho tenha atingido 10 cidades de 3 estados diferentes, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Qualquer dessemelhança com a realidade é mera liberalidade minha. Tá? Eu não sei mesmo quantas cidades foram atingidas, estou aqui só criando um exemplo. Então vamos imaginar que foram atingidas 10 cidades de 3 estados diferentes, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Pois bem, em cada uma dessas 10 cidades, eu posso com segurança afirmar que a cidade ela é competente para conhecer do feito, porque ela vai ser o foro do local do dano. Porque ela é foro do local do dano. Então, toda vez que houver o dano em um local, o juiz desse local tem competência. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui? Como o dano atingiu vários locais, qual vai ser o foro mais adequado? Qual vai ser o juízo que ostenta competência adequada? E agora, tira essa ideia e coloca no âmbito do Ministério Público. O Ministério Público ele não é dividido em órgãos de execução? E esses órgãos de execução também não ostentam
atribuições, muitas delas atreladas ao território? Qual seria, então, o órgão de execução do Ministério Público que ostenta a atribuição mais adequada? É essa a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a concepção do princípio da competência adequada? A concepção é: não basta que o autor da ação promova a relação jurídica processual perante o foro competente. Deve o autor da ação escolher o foro que ostenta a competência mais adequada para o efetivo deslinde do feito. Então ele tem que escolher o foro que ostenta a competência mais adequada para o efetivo deslinde do feito. E aí você pode trabalhar com dois prismas. Você pode trabalhar com um prisma meramente instrutório ou probatório. Você vai dizer o seguinte: bom, esse camarada, quando ele for escolher o foro, ele tem que escolher o foro que vai ser o mais adequado e efetivo na hora da coleta das provas. Entendeu a ideia? Ele pode focar na instrução probatória. Olha, o dano aconteceu a 3 cidades lá, mas aqui vai ser mais fácil fazer a coleta das provas. Por qualquer razão que no caso concreto te diga isso. Ou ele pode ter o foco lá na frente, no proferimento da decisão final. Olha, tudo bem, a cidade 3, ela é a mais adequada para a coleta da prova, sim. Mas a cidade 8, eu estou falando 3 e 8 no sentido, né, do dano. Mas a cidade 8, ela é a mais adequada para o cumprimento da sentença. Por alguma razão que a gente aqui está na abstração. Então volta. Qual é a concepção? Não basta você seguir o critério fixador da competência, não basta. Você vai ter que não só observar o critério fixador da competência, como também buscar o foro que é o mais adequado e efetivo para a tutela da coletividade. Ficou clara a ideia de concepção? Beleza. Bom, quando o dano ocorre em mais de um local, eu posso afirmar com segurança, mas com muita segurança, que haverá opções. Vejam, o legitimado coletivo terá opções de foro. Como assim, Fabrício? Bom, o dano atingiu 3 estados, atingiu 10 cidades. Eu, que sou o legitimado coletivo, eu vou ter opção. Eu posso optar por qualquer uma dessas 10 cidades. Posso optar por qualquer um dos 3 estados. Então, se eu tenho opções de foro, significa que esses foros são concorrentes. E aí façamos o silogismo. Se esses foros são concorrentes, implica dizer que o legitimado coletivo tem o que se chama de fórum shopping. Esse legitimado coletivo tem o que se convencionou chamar de fórum shopping. Qual é a ideia do fórum shopping? É a ideia de que a escolha do foro partirá de um sentimento subjetivo do autor da ação. Que, naturalmente, o que esse autor da ação vai fazer? Ele vai escolher o foro do local que lhe for mais conveniente. Óbvio. Ele vai escolher o foro que melhor o atende. Mas qual foi a nossa premissa conceitual? Não interessa se o foro te atende melhor. O que interessa é se o foro é o mais adequado e efetivo para a tutela da coletividade. Esse que deve ser o foco. Beleza? Bom, então eu tenho aqui os fórum shopping de um lado. Fórum shopping a favor do autor da ação. Mas concordam comigo que essa escolha de foro mais conveniente sob o prisma exclusivo do autor pode gerar não só prejuízos à esfera jurídica da parte contrária, como também e primordialmente prejuízos para a tutela jurisdicional? Então vejam,
Se a escolha do foro puder gerar prejuízos para a esfera jurídica do réu, prejuízos esses que não fazem parte do cotidiano, ou seja, prejuízos que suplantam a necessidade, e que gera prejuízos para a tutela jurisdicional, concordam que tem que existir um anteparo para essa escolha? Concordam que tem que existir um controle dessa escolha? E é aí que a gente vai chegar no ponto. Vocês vão colocar o instituto chamado Fórum Non Conveniens. Fórum Non Conveniens. O chamado Fórum Non Conveniens, que você estuda inclusive lá no direito internacional. O Fórum Non Conveniens nada mais é do que um instrumento por meio do qual o órgão jurisdicional de ofício ou mediante requerimento da parte contrária, então é um instituto, um instrumento por meio do qual o órgão jurisdicional de ofício ou mediante requerimento da parte contrária pode exercer, instrumento do qual ele pode exercer o controle da escolha do foro. Então ele pode exercer um controle sobre a escolha desse foro. E aí vejam, se o órgão jurisdicional entender que o foro escolhido não é o mais adequado e efetivo para a tutela da coletividade, ele pode recusar essa demanda e remeter o feito para o juízo que ele reputa o mais adequado e efetivo para a tutela da coletividade. Então reparem, você usou o Fórum Shopping, você é o autor, você usou o Fórum Shopping, escolhi o foro que para mim é o mais conveniente. A sua atitude foi ilícita? Não. A regra legal permite que você faça isso. Só que do outro lado, o órgão jurisdicional de ofício ou mediante requerimento, o que ele pode fazer? Controlar a sua escolha, dizendo, olha, o foro que o senhor escolheu, ele é o competente. Ok, ele é o competente. Você tinha opções de foro, escolheu o seu. Mas não é o foro mais conveniente. Por isso o nome Fórum Non Conveniens. Foro não conveniente. Foro não adequado. Ficou clara a ideia? Então a aplicação do Fórum Non Conveniens, na verdade, é um controle sobre o exercício da conveniência da parte autora na escolha do foro no qual vai correr a ação coletiva. Detalhes importantes. Essa recusa da demanda, ela é uma decisão interlocutória. E para a tese dominante na doutrina, é uma decisão interlocutória agravável por meio da interpretação extensiva do artigo 1015 do CPC. Por meio de uma interpretação extensiva do artigo 1015 do CPC. Esse é o primeiro detalhe. Então, é uma decisão interlocutória agravável. 2. Essa recusa com a remessa do feito ao juízo que se reputa o adequado, vejam, não pode ser confundida com declínio de competência. Porque declínio de competência pressupõe ausência de competência. E vejam, façamos o silogismo. A ausência de competência pressupõe ainda vício da competência. Leia-se, inobservância de alguma regra jurídica de competência. Inobservância de alguma regra jurídica de competência. Que não é o caso. Se o camarada tem opções de foro, é óbvio que qualquer foro que ele escolher é o foro competente. Não é isso que eu estou discutindo aqui. O que eu estou discutindo aqui é se esse foro competente que ele escolheu é ou não o mais adequado e efetivo. Perceberam a ideia? Então eu não estou discutindo se tem ou não competência. Eu estou discutindo a qualidade dessa competência. Terceira questão importante. Quem estuda, por exemplo, pelo livro do Fred Didier, você vai encontrar um julgado do STJ que não reconhece a existência do Fórum Non Conveniens em nosso sistema jurídico.
sob o argumento de que não há previsão legal expressa do fórum non conveniens. E aí o STJ diz, então não pode ser utilizado o fórum non conveniens em nosso sistema jurídico. O Didier, que conta com a minha adesão nessa tese, o Didier sustenta o seguinte, está errado. Primeiro, a ausência de previsão legal não equivale à impossibilidade jurídica. São duas searas completamente diferentes. A ausência de previsão legal significa omissão na legislação. A ausência de possibilidade jurídica significa vedação expressa prevista no sistema jurídico. Então, cuidado. O Didier, assim como eu, ele tece uma crítica a essa decisão do STJ. Fechado até aqui? Bom, falei para vocês no início, na introdução do princípio da competência adequada, que além do princípio da competência adequada, a gente pode trabalhar com um princípio que é correlato à competência adequada. Que princípio é esse? Chamado princípio da translatio iudice. Princípio da translatio iudice. Que já estava previsto, melhor, já era defendido pela doutrina, posso citar aqui Teresa Rudalvin, já vinha sendo aplicado inclusive no STJ e no Supremo. No Supremo, o Supremo aplicou isso inclusive num processo penal, usando o termo princípio da competência aparente. Então, repito, esse princípio da translatio iudice, ele já era defendido pela doutrina, então não é uma invenção minha, já era defendido pela doutrina, à guisa de exemplo, Teresa Rudalvin, que é um dos grandes ícones de processo civil que nós temos. Já tinha decisão do STJ neste sentido, e inclusive na seara da improbidade administrativa, que eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, e o Supremo já reconheceu esse princípio, inclusive no processo penal, que ele chamou de princípio da competência aparente. Bom, qual é a ideia da translatio iudice? A parte conceitual da translatio iudice é permitir, é chamada permissão da reassunção do processo ou da relação jurídica processual pelo juízo competente. Essa é a premissa. Reassunção do processo pelo juízo competente. Ficou meio abstrato. Vamos lá. Qual é a ideia? Vamos imaginar que um juízo estadual receba determinada demanda e, ao longo dessa relação processual, pratique alguns atos decisórios e os demais sujeitos do processo praticam atos postulatórios. Então, você tem lá decisões judiciais, tem requerimentos das partes que foram decididos pelo juiz, enfim. O que acontece? Se em determinado momento esse juízo estadual verifica que o caso deveria ser processado e julgado pelo juízo federal, estamos diante de um vício de competência absoluta. O que esse juízo estadual pode e deve fazer? Reconhecer de ofício a incompetência absoluta e remeter o feito para o juízo federal. Aí entra o problema. Se nos ativermos a redação do CPC de 73, quem tiver, abra no 113, parágrafo 2º, qual era a ideia? Diante do reconhecimento de ofício da incompetência absoluta, automaticamente todos os atos decisórios proferidos por este juízo absolutamente incompetente deveriam ser invalidados. Essa era a ideia do 113, parágrafo 2º. Vinha a doutrina e dizia o seguinte: não, essa invalidação não pode ser imediata. Essa invalidação não pode ser imediata. Quando o juízo estadual reconhece a incompetência absoluta e remete o feito para o juízo federal, esse feito, ao chegar no juízo federal, ele tem que ser avaliado. Então, o juízo federal poderá ratificar ou não as decisões anteriores. Se ele não ratificar as decisões anteriores, ele vai anular essas decisões e proferir novas decisões. Isso se ele não ratificar.
Então ele vai proferir novas decisões. Ao passo que, se ele ratificar essas decisões, haverá o que se chama de translatio iudice. É como se fosse o traslado das decisões judiciais. É como se fosse um traslado dessas decisões judiciais. Por isso que eu falei, é uma reassunção desse processo. Então, repito, qual é a ideia da translatio iudice? O juízo que recebe o feito, ele tem a oportunidade de ratificar ou não as decisões judiciais anteriores. Isso está previsto expressamente no artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Detalhe, essa regra da translatio iudice que eu trabalhei aqui foi uma regra de competência absoluta. Mas a doutrina sustenta que essa regra também se aplica à incompetência relativa. Tá? Então a translatio iudice ela não é exclusiva da competência absoluta como você poderia pensar. Ela se aplica tanto à competência absoluta quanto à competência relativa. Fechou? Isso também é chamado de princípio da competência aparente. Tudo isso que eu falei para vocês se aplica tanto ao processo civil individual quanto ao processo civil coletivo. Professor, inclusive fórum non convenis? Inclusive fórum non convenis. Tudo que eu falei para vocês aqui de princípio da competência adequada se aplica ao processo civil individual e ao processo civil coletivo. Fechou? Para a gente encerrar esse tópico, o STJ, para vocês entenderem uma aplicação prática, o STJ foi instado a se manifestar sobre a seguinte situação. O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade em face de um determinado agente público. Esse agente público, em sua defesa, sustentou que o órgão jurisdicional competente deveria ser o juízo federal e não o juízo estadual. Ocorre que esse juízo estadual, ao receber a ACP por ato de improbidade do Ministério Público, já tinha deferido uma tutela de evidência. Ele já tinha deferido a indisponibilidade dos bens. Então, ele já tinha determinado a indisponibilidade dos bens na forma lá do artigo 7º da Lei de Improbidade. Pois bem, quando foi reconhecida a incompetência absoluta na forma requerida pelo réu, então o réu logrou êxito nesse requerimento, o que o juízo federal fez? Manteve a indisponibilidade. Essa questão chegou até o STJ, porque o que o réu queria? Como foi reconhecida a incompetência absoluta, essa indisponibilidade teria que ser levantada, ou seja, ele tinha que zerar essa indisponibilidade. Disse o STJ. Translatio iudice. Essa anulação dos atos decisórios não é imediata quando se reconhece a incompetência absoluta. Tem que esperar para ver se o juízo federal vai ratificar ou não as decisões. Beleza? Então, bons estudos a todos.